Boa noite, boa tarde, bom dia. Com perdão da rouquidão, mas seja na hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre o Manifesto em Defesa do Romance Água com Açúcar, publicado pelo site de entretenimento feito só de mulheres, Valquírias. Agora roda a vinheta. Depende. Depende. Você vai se divertir mesmo com isso? Ou você só tá lendo porque quer conseguir entrar na rodinha? Aqui desse podcast já sabe que eu sou uma senhora do gosto ruim. Eu só leio livro ruim, entendeu? Livro ruim. Ah, mas de onde você tirou isso? Você consumiu tal coisa pra ficar falando mal? Tem que partir da gente também ler o que a gente quer que seja produzido. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Sejam bem-vindas. Esse vai ser um daqueles episódios onde eu só introduzo o tema e logo depois nós partimos para um bloco inteiro de mais de meia hora discutindo em cima de uma só premissa. E esse tema que eu elegi em razão da passagem dos Dias Namorados dá para ser usado nesse sentido tranquilamente, porque ele gera debates e mais debates toda vez que ele é estudado. O texto foi escrito pela Ana Clara Sá, quem publica no site sobre literatura e cinema, e o link do texto vai estar na descrição desse episódio. Então, por favor, leiam. É um texto muito bom. Aliás, o site das Valquírias é muito legal. Eu sempre acompanho elas há uns 3, 4 anos. Sou como leitora mesmo. E resolvi pegar esse texto para poder transformar em episódio para vocês. E agora eu vou citar um trecho do texto e depois a gente vai começar a dizer o que nós pensamos sobre isso. Em sua obra Um Teto Todo Seu, Virginia Woolf discute sobre essa questão dos valores que são transferidos para a ficção. Abre aspas. Este livro é importante, a crítica presume, porque trata da guerra. Ponto. Este livro é insignificante, porque trata dos sentimentos das mulheres na sala de pintura. Fecha aspas. De volta ao texto. Quantas vezes reproduzimos sem querer a ideia de que esses temas, tradicionalmente tidos como femininos, são fúteis e banais? Estamos constantemente sob o jugo de uma sociedade que condena pela aparência de algo sem analisar a profundidade. O que é de fato um bom livro? Um bom filme? Ou uma boa série? Para quem? E principalmente para que momentos das nossas vidas? Apesar da resistência sempre presente em relação a esses temas, podemos observar o quanto o romance Água com Açúcar, aqui o adjetivo que cada vez mais ganha o meu carinho, tem ganhado novas roupagens e novos talentos. E agora a gente entra no tópico da debatedor. E eu vou conversar com vocês sobre esse assunto que eu acabei de explicar. Porque, assim, como o público desse podcast regular já sabe, eu sou uma pessoa de coração amargurado. Sempre bom pontuar. Vou frisar isso aqui. Por N motivos, sabe? Eu passei por uma caralhada de coisas na minha vida que fizeram meu coração virar um negócio que... Antes eu sofria, agora eu sou fria. Mais ou menos isso daí mesmo. Então, assim, eu tento superar, eu faço terapia, mas tá foda, galera. Tá foda. Um dia eu chego lá. Então, eu não costumo ler romances Água com Açúcar. O tipo de romance favorito que tem na minha estante, inclusive, com mais frequência,
e quando eu digo romance, eu tô dizendo história de amor, é aquelas que são acompanhadas de ou começam por uma tragédia. Por que eu tô dizendo isso? A minha vida é uma tragédia. Então, Tá, então você gosta de romances que são dramáticos. exato, rolou um acidente de carro, a Sim, ai, pessoa que perdeu o bateu namorado, nela, coisa assim. aí o cara se apaixona pela pessoa que bateu no carro dele, depois xinga a mãe dela em 30 línguas diferentes. É disso que eu tô falando. Tá ligado? Sim. Então, ou o sujeito namorava com a bicha há 20 e tantos anos, aí ele Descobre uma traição. sofre uma traição, fica puto da cara, aí ele fala assim, mano, eu vou me vingar dessa vagabunda. Eu vou me vingar dessa E, vagabunda. eu quero assistir a vingança dele, ou dela, ou Tá. dele, e vice-versa. Tá ligado? Mas É que isso que não eu quero. necessariamente acabe com um outro romance. Exato, ele pode se vingar matando ela, tudo bem pra mim também. Tá tudo bem. Tudo Tá bem, é certo? sobre isso. É sobre isso, de vez em quando tem que matar mesmo. Nós pra julgar, não é mesmo? É verdade. Artigo 121, tamo aí. Enfim. Quem é estudante de direito entendeu, quem não é, vai pesquisar no Google. Voltando. Eu li, que eu me lembro, tá, gente? Não é a conchinha certa, porque essa conchinha que eu lembro. 4 romances, literalmente, águas com açúcar na minha vida. O romance por romance, né, no caso. É. E a maioria deles, dos 4, eram recheados de sexo. O último não foi, porque ele foi escrito por uma pessoa assim. Então eu. Então tá indo pra um outro caminho. É, né? Então, os 3 outros, eu falei assim, mano, mas é isso? Eles começam se conhecendo, parte para a hora da trans e ficar trans o resto do livro inteiro. É basicamente isso. Mas aí você tá botando aí é um romance hot que é complicado, né? A gente. Só que a Amazon não separa essas porra. E digita lá romance água com açúcar, vai aparecer um monte de hot na frente. É aquilo mesmo que tu pega, filho. Não, mas ó, só explicando. Foi o meu eu caso. Porque assim, eu fui pesquisar a tag. Não, peraí, rapidinho. Eu fui pesquisar a tag pra ver se tem algum livro que entra no conceito de que a gente tem de algo de alma gêmea. Eu escrevi alma gêmea, apareceu livro de coach. No Kindle Unlimited apareceu livro de coach. Então, assim, o buscador da Amazon não é um bom parâmetro, é tipo o buscador do Wattpad. Então, é isso que eu tô te falando. O bagulho é doido. Mas eu acho bom pontuar, gente, que assim, romance água com açúcar não interessa se é realmente isso de ter sexo ou não. Vai ser basicamente isso que a Rai falou. A gente hoje tem outras mudanças, mas a maioria tem essa mesma premissa. Você conhece a pessoa, vai, né, tem esse momento ali de conhecimento, do nada você tá namorando com ela. Sim, mas eu vejo, tipo, romance água com açúcar que tem, pra mim, tipo, no mínimo tem que ter um desenvolvimento básico. Não, tipo, conheceu, aí já parte pro Só hot, que nem sabe? sempre tem, né? Não, A maioria deles não tem. A maioria do que eu vejo, não tem. Pode ser que tenha, é que eu não procuro muito também. Entendi o que você quis dizer, Yasmin, entendi. Uhum. O negócio, voltando ao que eu tava dizendo, é o seguinte. Eu evito ler esse gênero com veemência, não só porque eu não gosto, mas é porque eu aprendi a não gostar dele, porque na maioria das vezes eu não conseguia me relacionar ao livro. Porque quando você vem de um lar perturbado igual o meu, você não está acostumado a ver coisas felizes, unicórnios saltitando, flores e arco-íris. Você vai procurar um negócio com seu familiar, cara. E, tipo, eu nesses livros eu tinha uma dificuldade muito grande, porque a maioria das vezes, eu já falei isso aqui, que eu pegava um livro desses para ler por indicação de uma outra pessoa, era sempre o mesmo tipo de pessoa que iniciava o livro. A protagonista tinha entre 16 e 24 anos, ela era branca, magra e baixa. Não, baixa E ela aí se apaixonava, é a e maioria. ela se apaixonava por um homem alto, forte, rico E mais velho. e mais velho. E quando esse cara não era um grosso dos infernos, que só tinha regeneração na base do milagre,
esse maluco era um completo adolescente com 35 anos nas costas e você olhar pra ele e falar assim, oi? Cara, esse negócio do adolescente não dá comigo. Não dá pra mim, não dá. Pois é. Não. Então, Não, assim, esse tipo de coisa me desmotivava muito. Porque eu sou uma mulher negra que mora numa região periférica e eu tenho 2 metros de altura. Aquela porra nunca vai acontecer comigo. Como que eu vou me imaginar no corpo dessa mulher branca? Como? Me explica, me fala. Sem falar que quando mulheres altas apareciam nesses livros, isso é uma coisa que eu tô querendo discutir há muito tempo e agora veio a oportunidade. Elas são sempre as vilãs. Reparem vocês, quando vocês cansarem de escrever uma mulher alta, eu não tô falando de 1,70 m não, Vi. Eu tô falando de 1,90 m. Quando começarem a escrever uma mulher alta, percebam o problema na história. Ou ela é a traíra, ou ela é ex-louca, ou ela é a vilã, que ela é um monstro por dentro. Ou então é aquele conceito da modelo, né? Que ela é muito Eu pensei nisso. Que é você taxar de rótulo uma mulher mais alta em uma profissão, porque ela não pode escolher outra carreira qualquer para ela. Ela tem que escolher a carreira de mídia. Todas as vezes que eu vi retratando uma mulher alta, era realmente esse negócio, tipo, a ex-namorada que ela é alta, ela é loura, com E modelo. É, modelo. Basicamente. Entendeu? É o corpo completamente idealizado, escultural e etc., cheio de curvas e blá blá blá. E sempre volta nisso que você falou, de ser uma vilã, porque ela volta, ela é a perfeita que vai encher o saco da mocinha sem sal. Exato. Sem falar que, na maioria das vezes também, outra coisa que eu vejo se repetindo é essa mulher mais alta sendo jogada na lata de lixo da história como insuportável por todos os leitores da face da Terra, porque ela é a gostosona e a mocinha com o ovo é a heroína da história. Então, assim, quando você costuma se colocar nesse lugar e quando você não vê corpos parecidos com os seus dentro desse tipo de história, o tempo virou até rejeitar, maluco. E é por isso que eu rejeito esse negócio desde que eu tenho fundamento em literatura. Entende? Porque eu não consigo. Eu sei que hoje em dia o negócio mudou. Já faz alguns anos vou botar aí um ano aleatório, 2014 para cá, houve um certo crescimento na popularização de livros escritos por mulheres negras que falam de mulher pretas se apaixonando por homens negros, brancos, asiáticos e etc. Só que esses livros, a maioria deles não são vendidos em livrarias físicas. E esses livros, na maioria das vezes, não entram para os rankings de mais vendidos das plataformas digitais. A não ser que você entre naquele molde da Brittany Cole, não é? Exato. Ela, autora negra. Exato, a autora negra escrevendo para branco. E quando aparecem pessoas pretas escrevendo aí nos rankings altos, escrevendo para pretos, é sempre em outra língua que não português. Então, assim, é excludente pra caralho esse meio. Eu tô falando do meu ponto de vista, mas se a gente fosse abordar a gordofobia que acontece nesse negócio também. Ah, nossa, a gente entra isso aí já assim, foi literalmente cansado de falar sobre isso. Chega a ser cansativo. Exato. Então, assim, pô, a gente fica meio sem pra onde correr. Porque é um gênero que eu não me encontro com facilidade. Eu queria muito que houvessem pessoas pretas que escrevessem sobre mulheres como eu. Ou com corpos mais diversos, mas eu ainda não encontrei. Então eu resolvi ir lá e fazer, valeu? Porque assim, eu não posso ficar esperando a vida toda, desculpas. E como eu não sei fazer romance água açúcar, eu vou fazer o que eu sei fazer. Então, assim, eu quero muito, quando eu estiver mais velha, voltar a ouvir esse episódio e falar assim, mano, o mundo mudou. Rolou uma revolução aqui, entendeu?
Mas hoje não é esse dia. Então vamos esperar pela hype do futuro. E eu passo a palavra para a Anne. Olha, eu acho que um ponto muito importante para a gente entender o texto é exatamente a expressão água com açúcar. Tem, a gente, eu acho que hoje em dia a gente não tem mais tanto esse termo, né? Tipo, água com açúcar e tal. Porque a gente vai criando ao longo do tempo outras formas de se expressar e tudo mais, e acaba tendo outras questões. Mas quando a gente fala isso meio água com açúcar, tem uma denominação meio, sabe? Não é vista com bons olhos. É sempre aquela coisa tipo, ai, não sei o quê. Por quê? Porque eu acho que sempre tem que partir desse princípio, exatamente desse texto da Virginia Woolf, que é sobre isso. O gênero e essa expressão vem de algo que é escrito em sua maioria por mulheres para mulheres, tá? Tudo bem que nichado, mas partindo desse pressuposto, né, de algo de mulheres para mulheres. Então, assim, como é que fala? Eu esqueci a palavra. Não é ruim, sabe? É sempre esse parâmetro do tipo, ai, se é isso, então é ruim porque é algo para mulher. Já é um Sempre esse que gosta. conceito preconcebido, né? É tipo assim, ai, nossa, você é fã de alguma coisa, então você é louca surtada, mas aí o seu irmão fanático, maluco por futebol é uma coisa convencionalmente comum, tá ligado? É aquele negócio de, os meninos vão sempre ser meninos, ele não amadureceu. Você tem que amadurecer mais rápido e papapá. Pois é, e assim, cara, eu acho que a importância disso é realmente você ter algo que é para mulheres, sabe? Que é uma coisa que vai ser julgada de qualquer jeito, então, assim, não interessa de qual forma ela seja escrita, tá? A gente está tendo mudanças hoje no gênero que envolve outras coisas, porque, assim, romance só pelo romance, a gente tem um nicho bem vasto, né, de coisas que já acontecem. Mas como a Rai falou sobre outros pontos, a gente está vendo um crescimento de outras coisas nesse meio, né? Romances que falam muito sobre a personagem principal, sobre cura da personagem principal para a gente poder entrar num romance de fato, em temas que são relativamente sensíveis, né? Se a gente falar sobre, por exemplo, É Assim que Acaba, né? Sim. Que é de romance abusivo. Sim. Isso, que a gente tem um livro que foca basicamente na construção um pouco do relacionamento dela com o agressor e aí no final ela conseguindo se libertar. Certo? Eu não li o livro ainda, vocês podem me corrigir. É que assim, o que eu sei desse livro, eu vejo que não é uma comparação muito boa. Não, mas eu digo de fugir desse assunto de ser sempre essa coisinha bonitinha, sabe? De sabe? mais forte, né? Como se diz. Mas assim, É. eu posso estar com uma informação equivocada aqui, mas assim, que dizem que a autora meio que usa abuso de plot ou coisa parecida. Eu realmente não sei, tá? Mas, sei lá, a visão que eu tenho desse livro de uma pessoa de fora é que não é um bom exemplo para se dar, sabe? Mas, enfim, Eu acho que vale mais a comparação. A gente não tá colocando aqui o mérito de ser bom ou ruim, né? ou se realmente isso tipo, é desse jeito que é o livro, tá, gente? Ninguém aqui lê o livro, eu só tô pegando como uma pessoa que vê postagem sobre e pessoa de fora que não lê o livro, tá? Só para deixar isso bem claro. E a questão não é nem ser bom ou ruim. É mais sobre falar, tipo assim, olha, hoje em dia a gente tem motivações de romance que vão além desse plot básicozinho de água com açúcar, sabe? A menina feia que encontra o cara bonito que vê ela além da cara feia dela, entendeu? É isso. Então a gente tem hoje em dia comparações que vão além disso, que são autodescobertas da personagem principal pra gente ter um romance. Ou, sei lá, coisas mais bobas. Eu usei a Colleen Hoover como exemplo, porque a Colleen Hoover ela já é uma autora meio problemática e polêmica, né? Porque a gente sabe as coisas que ela mexe quando ela aborda alguns temas. Mas, por exemplo, eu sei que tem um livro dela
que ele parte do pressuposto de Sudarai, né? Que são a menina, o namorado dela, sai com a irmã dele de carro. Não sei se eles vão viajar, o que vai acontecer. E o carro da família sofre um acidente e os dois morrem tragicamente. A mocinha encontra o namorado da irmã do ex-namorado dela, que está falecido. E aí a história deles dois se reencontrando e se reconectando. Sabe? É sobre isso, tipo, outras motivações de romances que são água com açúcar, porque são gêneros clichês, mas vão um pouco além do que a gente tem, porque o gênero vai mudando e vai criando várias subdivisões, como o Hot também. O Hot é uma subdivisão que acabou sendo criado no meio desse romance com açúcar, os livros ruins da Cora não sei o que lá, isso tudo é romance com açúcar. É bom ou ruim? Às vezes muito ruim, mas é muito bom que a gente está vendo mudanças, né? E a gente espera que um dia a gente chegue ao nível onde a gente encontre espaço para todas, porque eu acho que é muito interessante a gente falar que há espaço para todo mundo, entendeu? E há espaço para outros corpos, para outras etnias, entendeu? Que vão além do básico, né? Desse convencional que a gente tem hoje. Eu acho muito interessante. O texto é incrível, gente. De verdade, eu amei. O texto é muito, muito bom. Eu recomendo bastante que leiam. Eu me identifiquei com ela falando que começou a ver K-drama e ler fanfic. Eu tô nessa vibe. Eu viciei a minha mãe, viu? Não fala assim, Se não. você quiser começar a puxar o tema sobre isso, fica à vontade. Tá bom, eu vou puxar. Então, eu vou começar falando que, assim, eu fui uma adolescente de 15 anos muito chata. De novo, falando da minha época de 15 anos aqui. Mas, assim, eu fui a pessoa que odiava romance pra caraca. Tipo, até em questão de, sei lá, em tal livro, por exemplo, uma distopia tem romance e eu não gostava. E eu fui a pessoa, tipo assim, eu odiava a Culpa das Estrelas. Eu não gosto de Culpa das Estrelas até hoje, mas, assim, a época era ranço por ser um romance muito famoso e eu não via por que ele ficou famoso, porque, tipo, gente, é só um romance meio merda. Eu não mudei muito a minha opinião em relação à Culpa das Estrelas, pra ser sincera. É verdade, tá certa. Então, assim, em relação à questão hoje em dia, cara, eu sou uma pessoa que consome muito, tipo, não livro de romance em si, mas muita fanfic. E, cara, fanfic, se você já leu, tipo, muda o gênero, mas a estrutura é basicamente a mesma, sabe? Uhum. E é uma coisa previsível, foi até que estava no texto. É um negócio previsível, que, assim, se você for ler um livro realmente só focado no romance, já sabe o que vai acontecer. E isso não é um problema, sabe? É só, assim, a gente vê o desenrolar por aquilo que a gente sabe que vai acontecer, basicamente. E é legal. Eu hoje em dia eu gosto muito, muito, muito mesmo de livros de romance e fanfic. Tanto que, assim, é muita coisa de tipo, tem uma tal fantasia que eu quero ler e não tem romance. Eu não vou ler. Acontece muito. Eu larguei. Nossa Senhora do Parto. Eu não consigo. Eu peguei aquele do Marquinhos, sei lá das contas, o cara babaca, que é Trono dos Espinhos, alguma coisa dos Espinhos. É a trilogia dos Espinhos. E, assim, é um livro de high fantasy, não tem romance nenhum, o personagem é um escroto. Eu gostei do personagem mesmo. Já quero. É bom, é um bom livro. Tipo, o autor é um babaca, então não compra. Mas, se for pra você ler, leia. É um bom livro. Mas, assim, e é muito violento desde o início. O background do personagem é que, quando ele era criança, mataram a mãe e o irmão dele na frente dele, eu acho. E ele morreu porque ele ficou enroscado num negócio de espinhos, sabe? Num arbusto de espinhos. E aí pensaram que ele estava morto, deixaram ele lá e depois tiraram ele de lá, ele todo fodido, ficou um tempão lá dentro, lá no negócio. E, assim, ele virou um babaca escroto. Acho justo. Acho justo também, acontece. Acontece na vida. Terapia nesse mundo, aí foda, né? Tem. Aí, assim, eu tava lendo esse livro
Eu esqueci o livro na faculdade, eu nunca mais vi o livro na minha vida. Meu Deus! Nossa pegou? Senhora do Bom Par. Eu esqueci, eu tava, depois de ter feito uma prova, eu peguei pra ler, comecei a conversar com alguém, fui embora e deixei o livro lá. Nunca mais vi a cor do livro. Era da Dark Side, capa dura, eu fiquei muito triste. É Mas, lógico que alguém ia roubar, amiga. mas nunca mais peguei pra ler, também porque não tinha romance. O Jorge é uma pessoa muito escrota pra qualquer pessoa ficar do lado dele, sabe? Ninguém merece esse menino na vida dele. Mas assim, eu não consigo mais, sabe? Eu tenho que ter, assim, um protagonista. Não precisa ser o genericão, mas, tipo, tem que ter no mínimo um resquício, uma raspinha de romance pra eu poder me intrigar e eu me importar com esses personagens, sabe? E, tipo, que a Anne falou de questão de livros de romance que falam de temas um pouco mais sérios. Eu lembro um pouco de Teto para Dois, mas eu não vou citar muito porque não é um negócio que se aprofunda muito. Mas que, assim, a protagonista, ela tava num relacionamento abusivo, o cara era um babaca, e ele meio que, entre grandíssimas aspas, persegue ela, sabe? E, assim, não é uma coisa que tem muito foco, sinceramente. O que tem mais foco é o desenvolvimento do relacionamento entre ela e o Leon, que já vai mais um personagem maravilhoso que difere desse babaca que arrastou, porque, assim, o menino é médico, ele é um fofo, e, assim, ele não tem dinheiro, ele é um quebrado fudido, não branco, tá? A gente já começa com isso também, e, né, a gente é difícil de achar. E, assim, gente, eu amo o Leon, e ele é um personagem muito, muito fofo, e a protagonista também é uma fofa, mesmo ela sendo uma mulher branca, que entra todos esses negócios. Mesmo com esses defeitos? Mesmo com esse defeito, e sabe? Mentira, gente. Não leva pro coração, Anne. É uma branca ruiva. Então, assim, são muitas camadas, entendeu? Elas entram na minoria ruiva. Ela entra na minoria ruiva. Entra na minoria ruiva. Mas assim, é minoria, é 1% da população mundial, pô. sabe? A Marina Rui Barbosa tá aí pra representar, e é isso. E é isso, acabou, entendeu? Então, assim, puxando desse ponto que a Yasmin levantou de personagens que, vamos lá, se tornam grandiosíssimos filhos da mãe e até mesmo vilões, porque coisas horrorosas aconteceram com eles. Aí o Jorge, ó. O Jorge é assim, ó, o Jorge. Eu li essa semana, no início dessa semana, uma menina postando no Twitter que ela queria ler mais livros onde o vilão ameaçasse um povo de genocídio, prometesse provocar uma guerra, montasse no dragão e mandasse comer criança, mas ele parasse de fazer tudo isso por causa de uma garota. Eu vi. Aí, as Darklistas estão em fogo. O fogo tá como? Daquele jeito. Tá então, daquele assim, jeito. eu vou perguntar para vocês duas aqui, mas essa pergunta vale para os ouvintes também. Se eles quiserem responder isso mais tarde no nosso Twitter ou no Instagram, estamos abertos para ler as respostas de vocês sobre o assunto. Isso é bom. Cara. Porque, assim, eu fico assustada pra caralho. Olha só, eu não ia citar o Darkling, saudoso cabelo da muralha. Saudoso Darkling. O cabelo da muralha, eu não achei tão mal assim. O famoso construtor da muralha. Eu não acho ele tão mal assim, porque... A gente tá aqui falando o que ele fez de errado? Ele ficou puto um dia e ele falou assim, mano, dane-se. Eu vou meter uma muralha. Aqui. E eu vou encher essa caralho de monstro. E quem quiser atravessar que se dane. Olha só um comentário. Porque eu quero ficar isolado aqui no meu canto. Eu não quero ninguém me enchendo o saco. Então vocês... Nunca mais! Então vocês, pelo amor de Deus, não atravessa essa vagabundagem dessa muralha pra vir encher a porcaria do meu saco. Deixa eu quieto no meu canto. Mas não. Aí vem um bando de idiota tentar atravessar a bagulho.
Pra quê? Olha só. Ele é tão filho da puta que, assim, a Dobra, ela tá lá, ela tá dividindo 2 países. Ele não só pegou e se isolou numa ilha, eu vou chegar... Ai, cara, olha só, cansei da humanidade, cansei de todo mundo me voa de filho da puta, eu vou ficar nessa ilha, não chega perto de mim nunca mais. Não. Ele foi lá e dividiu o país ao meio. Ele deu do Trump, ele foi lá, pegou a ideia do Trump e falou, vou fazer. Não, ele fez melhor, ele fez um muro de Berlim, que é muito melhor do que a história do muro do Trump, porque o muro do Trump queria bloquear imigrantes. O muro de Berlim tava bloqueando familiares. Tava separando o socialismo do capitalismo. O muro de Berlim era muito mais sinistro. Então, isso é história. Assim, eu vou falar assim a minha questão. Eu gosto de um bom arco de corrupção. Não estou falando de política, estou falando da corrupção do personagem bonzinho para ele virar um grande filho da puta. Eu gosto. Eu gosto disso. Então, tipo, se você vai ter uma protagonista, ela ficando com o vilão no final, você faz ela ser uma filha da puta. Ou então você dá motivos e ações não tão questionáveis e não tão, como que eu vou dizer, horríveis. Convenientes. Exato. Por exemplo, assim, a gente tem o Marvin tacando fogo num bebê. Então, assim, você não vai botar a protagonista ficar com o Marvin, né, galera? Ele bota fogo num recém-nascido. De repentemente você vai, né? Porque a gente conhece várias escritoras aí que vivem disso. Assim, a gente tava... não. Você tem um personagem que ele fica obcecado com a protagonista. Ele trai a protagonista, ele fica obcecado por ela, ele dá choque nela e ele taca fogo num bebê e põe um bilhete no corpo queimado do bebê pra protagonista ver. Então, assim... Mano, eu já vi pior. Então, tá errado. A gente não põe a protagonista com ele, a não ser que ela vire uma grande filha da puta também. Mas nesse caso do Marvin, eu não consigo ver eles como um casal, mesmo a Mari virando uma grandíssima filha da puta. Agora, a questão com o Darkling, a gente ignorando outras questões, que aí no caso seria spoiler, né? Além do fato de ser um genocida, né? A gente já entra nisso daí. Seria um final interessante se a Alina fosse uma personagem já, assim, 100% já corruptível desde o início, pelas próprias ações dela, não um negócio que a pessoa vai ser manipulada, porque eu já vejo isso como um relacionamento abusivo. A pessoa, tipo, virar do mal porque fulano fez a cabeça dela e ela tá por causa disso, sabe? Eu vejo isso como um relacionamento abusivo. Agora, tu tem, por exemplo, a personagem nova de Renegados, que ela já é uma personagem de caráter extremamente duvidoso e que se ela virasse uma vilã no final, eu não ficaria surpresa, até porque ela já meio que começa como uma vilã. Mas, tipo, por exemplo, e o Adrian, que é um par romântico dela, né? Se ele fosse um personagem meio termo e ele só, vou cortar pro lado dela depois, tudo bem, sabe? Mas, assim, você botar um personagem que ele é vilão, que ele tem o plano dele, que ele é um filho da puta, depois falar, não sou mais não. Por quê? Eu me apaixonei. Ih, rapaz, que apaixonei. E a outra possibilidade que essa mesma menina falou é o do cara que, ao invés dele se apaixonar, ele vive uma história platônica, vamos dizer assim, onde ele é obcecado por uma garota que não quer nada com ele porque sabe que ele é o filho da mãe. Eu tô falando, essa menina está do Dark. Eu tenho certeza E ele ameaça de matar todo mundo se alguém tocar nela além dele. Essa menina é Dark. Bicho, eu acho assim, cara, se você gosta desse tipo de plot, acompanha as notícias do Brasil, cara. Você tá descrevendo o Bolsonaro, porra. Maluco, é por isso que eu tô falando que eu fico assustada pra caralho com esse negócio. Isso pra mim é terror, não é romance. Deus, gente. Eu sei que a gente saiu do tema, mas, tipo, eu vejo hoje em dia uma apelação muito maior pra esses tipos de livro que eu acabei de citar, esses 2 tipos, do que para romances água com açúcar tradicionais, no sentido de
O mocinho conheceu a mocinha, blá, 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 e foram felizes para sempre. Cara, pode falar. Eu vejo um público muito mais crescente feminino mesmo para esse segundo tipo que eu acabei de narrar do que para esse outro. Então, assim, eu não sei qual é a motivação, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei se existe um estudo psicológico para descobrir o porquê que isso acontece. Eu gostaria muito de ler um, se houvesse, inclusive. Amiga, a resposta é a seguinte: o próprio texto das Valquírias ele fala sobre os subgêneros que a gente tem de Água com Açúcar. Quando a gente fala desses subgêneros, a gente está falando de criações que são mais recentes, como o Dark Romance. Eu acho que isso tudo é tudo influência desse tipo de romance. Quando a gente tá falando desses romances de máfia, e eu não tô passando pano pra essa coisa que essa mulher tá falando, porque ela tá falando absurdos, porque nenhum plot de máfia abre caminho para você colocar um negócio desse. A gente tá falando de temas muito mais sombrios, que tá virando um costume, né? Que tá virando um ato normal. E aí, então, a gente tá fugindo muito do que seria o Água com Açúcar convencional. E aí acho que isso abre muita porta para você pensar umas atrocidades dessa. E também tem um pouquinho isso das fantasias, né? As fantasias estão investindo bastante nesse negócio de romance. E, por exemplo, tem um monte de galera que confunde Príncipe Cruel com romance, sendo que não é bem assim, né? Romance é uma parte da história, mas definitivamente não é parte principal das coisas que tem ali, não, viu? Mas eu já expliquei esse problema aqui antes. É o caso da faixa etária que esse livro atingiu no Brasil. Fosse outra, ele Não, provavelmente seria uma lido resposta. diferente. Sim, mas é uma resposta. Por que isso Entendeu? acontece tanto? Pode ser também por essa parte mais de falta de classificação que a gente tem nos livros ainda, mas também é um desse tipo de caso que a gente tem leitores que são assim, zero críticos, né? Para começar os assuntos. Sim. Mas aí a gente tem essas motivações que causam nas pessoas do tipo assim, uau, que legal, ela colocou uma faca no pescoço dele, que romântico, não sei o que, eles viraram What? lá, não sei o que. É isso, tipo, nossa, ela é minha sonho de morte. Olha, eu tô chipando muito ele, sabe? Esse tipo de coisa. Aí quando você vê a pessoa tá falando umas atrocidades dessa. Olha só, eu vou vir aqui representar o pessoal de fantasia, porque, assim, eu particularmente eu não acho que isso vem da questão do Dark Romance. Eu acho que vem do que a gente já tá de saco cheio do plot garota encontra garota e eles se apaixonam vivendo feliz pra sempre. Por quê? Porque o que mais tem é isso. Em toda a mídia, literalmente isso, sabe? Então, tipo, entra no sentido de que, primeiramente, essa questão do ela e botou uma faca na garganta dele. Isso é num plot de livro de fantasia. A gente não vai botar num contemporâneo a pessoa botar a faca no pescoço do outro. A gente, pessoas normais, não vamos botar isso como uma coisa legal. A gente tá Sei lá, maluco. Pode acontecer, tá ligado? É. Eu vi o exemplo há uns tempos atrás de uma sinopse de um livro que o cara fazia a menina cheirar cocaína pela primeira vez e a outra love, 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 entendeu? É por isso que eu falei, E pessoas normais, gente normal e não só anda tinha e era um romance contemporâneo e só tinha variação positiva nesse caralho. É por isso que eu falei, gente normal, entendeu? Nós, pessoas normais, a gente tá querendo ver isso num livro de fantasia. Que, assim, existe meio que um consenso, entre aspas, né? Na comunidade Bookstan, que, assim, enemies to lovers mesmo, só rola em romance de fantasia. Porque, assim, se você vai botar um enemies to lovers no contemporâneo, você tem aquele jogo do amor e ódio que duas crianças do ensino médio. Tá? Ensino médio não. Fundamental, porque a gente do ensino médio tem um pouco mais de raciocínio do que aquilo. Então, Por isso que eu acho que é interessante dividir, né? A gente tem Enemies to Lovers e a gente tem Romance Cão e Gato. Não é a mesma coisa. E a gente tem o bully romance, que é outra variação. E aí eu acho que a gente pode começar a fazer bullying com essas pessoas. Eu acho que deveria ser liberado. Porque se a pessoa. Assim, eu que sou sobrevivente de uma situação de bullying, eu não conseguiria ler um negócio desse. Mas o pessoal que não é sobrevivente, teve uma adolescência e uma infância normal,
eles estão cagando e eles acham maravilhosos. Tipo, amiga, eu não passei por nenhuma coisa assim com bullying, mas eu não acho legal. Eu acho de péssimo tom. Eu acho muito de péssimo tom. Eu acho que a gente devia fazer a mesma coisa. Brincadeira, a gente não faça um bullying comigo, pelo amor de Deus. Isso é só uma piada. eu não sei, bicho, eu não sei. Assim, voltando pro tema central, que é a questão do ser para a mulher logo é ruim. É ruim. E eu vou pro campo das fanfics, falar do AO3, do Wattpad, há alguns anos atrás, e um pouco como Terra de Ninguém, que é o mais conhecido como Terra de Ninguém, o Spirit e os outros derivados destes. Uhum. Quando eu entrar nesse site, eu procurava por coisas muito específicas, porque eu sempre fui fã de coisas muito específicas. E eu sou uma pessoa que é cria do rock alternativo também. Então, é fanfic de My Chemical Romance, tá ligado? Tipo esse negócio aí, mas não porque as que eu não lia fanfic de banda. Eu tinha uma rejeição muito grande por fanfic de banda. Sempre tive, aliás. A única fanfic de banda que eu lia, e nem a banda, é Group, né? Que era do RBD. E só. E até porque foi o gênero que eu comecei a escrever também. E eu fui rebelde, roxa, pra caraca, durante anos e anos da minha vida, incontáveis anos da minha vida. Eu sou rebelde até hoje, eu acho, porque se você me perguntar a letra de todas essas músicas, eu sei de cor sem precisar ouvir, tá ligado? Então, assim, era um terreno muito confortável pra mim. E era um terreno que, na maioria das vezes, só era atingido por mulheres. Escrito por mulheres e para mulheres. Não tinha um público masculino forte, hétero, cis ali dentro. Entende? Sim. O público das telenovelas latino-americanas, aí digo mexicanas, paraguaias, chilenas, etc., que é o público onde eu comecei a ler fanfic também e leio até o dia de hoje. Aliás, hoje em dia eu leio bem menos, porque o nicho da máfia começou a cruzar com esse negócio e deu um bagulho que você fala assim, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer um episódio inteiro só reclamando disso. Enfim. Isso porque eu tô excluindo da ideia a galera do BTS, que tá em atos aí, salve pra todas as fãs que estão morrendo por causa disso. Eu vou ficar calado. Mandar um salve pra elas, tá ligado? E a gente tem fanfics que viraram absurdos. Exemplo, Leori. Puta que pariu. Que era um negócio que foi feito pra mulheres adolescentes, de mulheres adolescentes para mulheres adolescentes. Só era avaliado como bom por quem lia e se interessava pelo negócio. Hoje, quase 20 anos depois dos acontecimentos que, abre aspas, comprovam que alguma coisa existia entre eles, fecha aspas, o povo ainda força essa barra como se fosse realidade. Amiga, eu acho que assim... Eu falei isso aqui... Então, assim, é um bagulho que eu não mataria alguém se eu conhecesse, mas eu acho engraçado. Então, eu sou muito da brincadeira de, tipo assim, isso seria um romance aquele Ana com Açúcar, criado a partir de uma fanfic de uma banda centenária. Não, a gente já começa que não se faz, não se estipa a gente que existe, tá ligado? Igual... eu acho que não. Eu acho que tem conversas. Cara, eu acho que não, tipo assim, eu acho que não é tipo, tá, tu fez uma fanfic. Porque assim, tipo, se forem 2 atores, eu sou a favor. Cara, porque esse pessoal fez novela juntos, então a gente estipa os atores atuando juntos. No meu caso, não sei o resto. Nível as Larry Shipper, tá ligado? Não, esse nível eu não chego. Tu fazer isso com um personagem fictício, de boa, sabe? Fica à vontade, a pessoa não existe. Agora, uma pessoa que existe, sabe? A pessoa namora. E assim, a gente entra no conceito que assim, o Harry Styles tá mais pra pegar modelo loura do que pegar homem, não é mesmo? É mesmo. E assim, e voltando para o assunto que eu estava discutindo,
O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Fanfic até o dia de hoje é tratado como um nicho ruim, porque ele, na maioria das vezes, ainda é feito por mulheres e para mulheres. E não é justo isso com essa ramificação de literatura, porque é um nicho onde você pode crescer muito, onde você pode evoluir muito, onde você pode aprender muito sobre várias coisas, mesmo sendo numa realidade alternativa. Então, eu não respeito quem demoniza fanfic. Não respeito mesmo. Eu acho que é ridículo essa parte fazer isso. Assim como eu não respeito hoje quem demoniza romances escritos como autores John Green e familiares. Porque eu sei que isso marcou a vida de muita gente no passado. Eu odeio. Se você na minha frente, se eu estiver perto de alguma coisa que seja incandescente, é capaz de eu tacar fogo. Ai, E eu não vou ter pena nenhuma de incendiar aquilo. Mas outras pessoas amam Cidade de Papel. Entende? Né, gente? A gente não pode. A gente julga um pouquinho, sabe? Mas assim, a gente. E não é um romance com açúcar aquilo ali. É basicamente um plot de desaparecimento que tem. É alguma coisa. Aquele livro é alguma coisa, sabe? É alguma coisa, tá ligado? E ele entra nesse ramal de livro que a gente tenta fugir do romance com açúcar tradicional e acaba dando merda. Então, eu prefiro, sinceramente, não sei vocês, eu vou deixar vocês falarem daqui a pouco, que você faça um negócio, água com açúcar, pão com ovo, chove não molha, expressão que você quiser, e faça direito, do que você tentar sair dessa brincadeira e fazer merda. Tá ligado? Mas se vocês são diferentes, beleza. Cara, eu concordo, porque, tipo assim, o rolê da Cidade de Papel é que, assim, ele foi tentar fazer uma coisa diferente e tipo, eu vou falar igual o Jacan aqui, assim, você faz o que é bom, é diferente, mas tem que ser bom, né? O menos é mais. Menos é mais, entendeu? Então, tipo, o John Green, ele é um cara que, assim, não sei, tipo, falam muito bem de Tartarugas até lá embaixo. Não li Tartarugas até lá embaixo. Mas, assim, ele é um cara que o que eu tenho de repertório dele, ele não consegue. É igual a Kiara quer, sabe? Vai fazer uma coisa séria, tu não consegue fazer. Faz o que tu tá acostumado, tá ligado? Eu sempre, assim, é bom você querer ver novos horizontes, mas se você não tem capacidade, se você é incompetente, se você é incapaz, assim, de sair... Saindo incompetente na boca dela, ela segurou. Engasgou. Mas assim, se você não consegue, se não fica uma coisa boa, não faz, sabe? Não dá pra fazer, não faz. E eu vejo muito isso no John Green, e no aquele cara lá que fez... No Nicholas Sparks também. E na Kiara Quer, sabe? Não, eu acho que assim, não defendendo, porque eu não gosto dos livros do Nicholas Sparks. Eu acho que o Nicholas Sparks, ele faz tanto sucesso, porque ele é romance com açúcar. Só que ele é um pouquinho fora da curva, porque ele gosta muito de drama. E a galera nos Estados Unidos ama isso, entendeu? Ele é realmente o com açúcar. O John Green, ele é um caso específico, não sei as datas dos livros, tá? Mas eu acho que o caso do John Green é tipo assim, ele viu que deu certo com A Culpa das Estrelas, e ele gostou desse formato, que é um dramalhão até chegar num romance. Aí veio Cidade do Papel, que ele deu uma modificada, ele tem aquele Quem é Você, Alaska, que também é diferente e tal, não sei o quê. Eu acho que ele encontrou esse... Houve uma tentativa. Mas enfim, né? Época fácil. Ele tá lá, entendeu? A gente não pode dizer que ele tá lá. Ele parou no tempo, é isso. Agora, falando de fanfics, eu acho incrível. Eu queria comentar isso aqui, que assim, quando eu comecei a minha vida literária, depois que eu entrei realmente para o meio, quando eu li Crepúsculo, eu fui muito no embalo disso, de fantasia. Não era fantasia na época, né? Era distopia, não sei o quê, Jogos Vorazes, Divergente, não sei o quê. E eu entrei em combustão, porque eu não conseguia ler, porque eu não gostava do livro. Tinha vários livros assim. Comprei Garota Exemplar, por exemplo.
Comprei livro do John Mas Green, não não consegui conseguia terminar. ler, porque eu achava péssimo, não gostava. E eu me refugiei em quê? Fanfic. Amava ler fanfic. Eu lia muita fanfic. O que eu lia de fanfic era brincadeira. Porque eu não sabia ainda que eu gostava de romance, entendeu? Eu acho que foi uma porta para mim muito importante de ter chegado e entendido assim, cara, beleza, então eu me descobri aqui. Eu gosto de romance, quero ler romance, e é isso. Muito viciado em fanfic também, de fanfic Larry. Só que eu acho que tem um problema, igual a Rai tava falando nisso, é que assim, a fanfics ela tem lados bons e ruins. A gente tem um lado bom, que as pessoas vão se desenvolvendo e tudo mais. Eu acho que boa parte dos romances água com açúcar, eles foram criando outros subgêneros, muito porque a fanfic ela te deixa muito livre para você caminhar e tal. E tem tanta fanfic que, assim, você pode escolher, não gostou, você joga fora e vai ler outro, e é isso. Eu acho que o lado ruim é quando isso vira meio obsessivo. E é o caso, e assim, é o caso das Love Shippers, né? Porque, tipo assim, eu achei que em algum momento da vida a gente fosse entender, porque assim, por muito tempo eu fui muito Love Shipper e tal. A gente fosse entender que isso não passa de fanficagem mesmo, assim, não da forma ruim que eu digo. Porque é muito interessante ver que juntou um nível de gente, assim, para escrever várias histórias legais. Tem muita, 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 juro por Deus, tem muita fanfic de altíssima qualidade no meio de Larry. Mas, gente, pelo amor de Deus, 2022, vamos superar, né? Não aconteceu isso na vida real. Não vai acontecer. Se vocês estão esperando aí esse negócio, que igual eu li umas semanas atrás de eles vão se assumir, pelo amor de Deus, né, gente? A gente tá todo umas cavalona, vamos tomar vergonha na cara. E é isso, né? É bem isso. Comecei a ler por Larry. Hoje eu leio uns gatos pingados, mas eu fui para outros ramos, gente. Eu leio muitas outras coisas hoje. Às vezes eu volto, acontece. Sei. Eu comecei lendo fanfic de Harry Potter, tá ligado? Eu comecei, na verdade, não foi com Larry, não. Foi com fanfic de Crepúsculo também. Li muito fanfic de Crepúsculo, gente. Rapaz do céu. Hoje em dia eu até volto, às vezes. As minhas de Harry Potter, cara, eram uns negócios extremamente bem construídos. Aliás, falando em boa construção, cara, falando hoje em dia, fanfic inspirada em Game of Thrones, na moral, o pessoal tem uma construção de mundo que, cara, tu pode botar em qualquer, por exemplo, qualquer gênero, tipo, você tá lendo uma fanfic de tal obra e tal obra tem essa fanfic que é uma mistura dessa obra com Game of Thrones. A construção de mundo, tipo, 90% de certeza que vai ser muito boa. E eu li uma que, cara, nossa, muito boa. A filha da puta não atualizou nunca mais. Desgraçada. Eu acho também. Desculpa, Nossa. achei que ia terminar. Não, pode falar, pode falar. Eu acho interessante pontuar também que essa história de fanfic, né? Que como a Rai falou, que cresceu muita gente. Tem muita menina, tá? Que esse eu conheço, que falecida não, porque ainda tá aqui, né? Entre a gente. O site do Naya Fanfics também foi um site muito famoso, antes do Spirit e do Wattpad e tal, que ele meio que caiu em desuso depois que eles foram muito burros e te retiraram a categoria bandas e cantores. Mas ele tem uma gama muito grande de fanfics de Naruto, tá? E muita fanfic de Crepúsculo. E tem muita autora que saiu de lá, gente, e publicou livro, tá? Juro por Deus, que conseguiu criar muita história adolescente, história jovem adulta, de romance água com açúcar total, romance cão e gato. Sério, eu amo romance cão e gato. E as meninas de Crepúsculo sabiam fazer tão bem, gente. Sério, tem uma fanfic que eu gosto muito que chama Bela Problema é Dor de Solução, eu acho. Era o nome da fanfic. Se eu não me engano, se tornou livro também, porque já não é mais encontrada na plataforma, se vocês forem procurar. Se eu não me engano, realmente virou filme. Virou livro! Olha, já botei uma outra camada. Virou livro. Inclusive, quem gostar da fanfic, eu tenho um arquivo da fanfic no e-mail. Porque é assim, né? Que a gente trabalha. E muitas meninas saíram de lá, construíram um mundo
específico. Eu não tô falando do caso da Ellie James, tá, gente? Por favor, eu estou falando de fanfics legais. Que construíram um livro lá, mudaram totalmente a personalidade dos personagens, enfim. Dava uma roupagem muito diferente da Bella, tinha muitas fanfics que faziam isso. E viraram autoras. Então, assim, eu acho uma puta sacanagem. Eu acho bem ruim falar isso, tipo, nossa, porque fanfic é algo ruim, sendo que é uma porta de entrada. Nossa, é uma porta de entrada incrível pro gênero, sério. E muitos subgêneros também. Eu gosto muito de crossover, amiga, não vou mentir, não. Ou quando é mundo inspirado, acho bem legal também. É que assim, acho que dá pra brincar. Vejo muito, às vezes, como um chamarisco, por exemplo. Se tal pessoa fizesse um livro só com aquela mesma premissa, ela não ia ter tantos leitores se ela botasse os personagens de tal obra que ela gosta, sabe? Uhum. Vejo um pouco disso também. Tipo, cara, tem muito, muito, muito livro, muita fanfic que, cara, seria um livro muito foda. Muito foda. E assim, é muito chato o fato de que esse lance das fanfics serem mal vistas é muito por causa do que sai de lá, que cria fama e vira tipo filme, por exemplo, é coisa tipo aquele filme pavoroso da Netflix, da janela, do não sei o quê. O cara que ele não tem, que ele é um babaca e ele é rico, mas ele fica roubando o Wi-Fi da menina. Enfim, são coisas muito ruins. E, tipo, After, 365 dias, eu acho que chegou a ser uma fanfic também antes de ser publicado, sabe? Então, tipo, isso vai muito da grande mídia que sai, sabe? Ou se não, Sim, mas a grande mídia babacas produz aquilo que é mais lido. Então pode ser pavoroso de ruim, mas se for muito lido, foda-se, entendeu? É que assim, não necessariamente porque, cara, a medida de leitura do Wattpad é tão ruim quanto a plataforma do Wattpad. Porque, tipo, eles contabilizam. E olha que é muito fácil, viu? Não é difícil. Não, então, tipo assim, muito eles contabilizam a quantidade de vezes que a pessoa entra no seu negócio para ler, sabe? Então, tipo, não é uma pessoa, por exemplo, tipo os escudos do AO3, que assim, você vota uma vez e aí teu voto conta como uma só. Se o negócio tem muito cudo, ele é porque muitas pessoas estavam lendo, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas deram. O negócio do Wattpad é assim, eu entrei uma vez para ler um capítulo, a pessoa postou outro capítulo. Aí eu, por exemplo, eu esqueci o que aconteceu no capítulo primeiro. Eu releio o capítulo primeiro e o capítulo segundo. Eu, só nessa brincadeira, já dei 2 pontos de visualização para a pessoa. Só então, de ter ido e voltado. Realmente. E isso é ridículo, porque como que você vai contabilizar se uma coisa é popular ou não pela quantidade de vezes que a pessoa entra no capítulo? Sabe? Isso não é uma boa forma de você contabilizar alguma coisa. Exato, realmente. Mas é o que é, né? A gente não dá pra reclamar, não vai chegar no desenvolvimento. Novamente. Um site que tem quase 20 anos de caminhada por aí. Só no Canadá, que é onde ele foi criado pela primeira vez. Enfim, o último ponto dessa discussão, pra gente encerrar esse episódio, vai ser o último ponto do texto também. Que é onde ela fala, onde ocasiões em nossas vidas, onde tá tudo muito turbulento, tá tudo muito ruim, como foi o caso da pandemia, ou é o caso de guerra, etc. Ou até o acidente pessoal mesmo nosso. A gente quer ler alguma coisa escapista, alguma coisa que a gente sabe que não tem a menor chance de se tornar realidade, mas a gente embarca porque a gente precisa escapar da realidade por si, que é como você fuma uma maconha até ficar completamente brisado das ideias, só que fazendo isso com um livro. Sim. Tá ligado? Quando esse tipo de coisa é aliado à construção de romance água açúcar como objeto escapista, tendo a não conseguir embarcar. Eu tenho uma preferência maior, quando o assunto é escapar da realidade, em ver aliens, ver ficção científica,
ver mundos alternativos para o planeta Terra. O planeta Terra não é o que nós conhecemos, ele é outra coisa. Ou um multiverso, onde pessoas voam, degradeiam, etc. Algo que se passa em outra época, mas com outro olhar, tipo releituras medievais ou releituras de contos de fadas. É nesse tipo de escape que eu vou. Porque, de novo, aquilo que eu falei no início, eu tenho que fazer um garimpo muito cuidadoso, eu tenho que fazer uma curadoria muito cuidadosa para conseguir encontrar romances água com açúcar onde eu consiga me enxergar na história. Então, para eu conseguir escapar, dá muito mais trabalho do que a maioria das pessoas. Essa é a verdade. Porque eu entro no modo analista e fico analisando linha por linha desse merda até o fim. E eu não consigo sair disso. Entendeu? É triste, mas é verdade. Já assim, tem dias que eu tô super em alta para poder ler, sei lá, um romance que vai demandar muito mais de mim, como eu tô lendo agora, tipo, os livros da Bianca Briones. Os livros da Bianca Briones, eles são magníficos de bom. Eles são água com açúcar, só que eles são com gatilhos. Então, tipo assim, são livros que vão envolver alcoolismo, são livros que vão envolver relacionamentos abusivos, são livros que, né, que citam realmente, falam de forma não explícita sobre, por exemplo, estupro, mas o livro vai citar de uma forma meio não é poética, mas é tipo assim, implícita. E ela vai te falar sobre isso, entendeu? Problemas com drogas, sobre luto e tal. São livros de romance, por exemplo, né, que é o que eu gosto de ler, que são mais difíceis de engolir e às vezes me demandam mais tempo para ler, apesar da rapidez que eu tô lendo hoje, né, agora, mas são livros que me demandam um pouquinho mais de carga mental, de entender, de engolir e tal. Ou livros de não ficção que, né, para quem já é do podcast sabe que eu gosto, que eu leio bastante, que são livros que envolvem crimes ou envolvem algum tipo de tragédia, enfim, ou algum tipo de bibliografia de alguém. Então são livros que me demandam muito mais cabeça. Às vezes eu quero ler um livro bobo, rápido, que não vai me agregar nada, que eu vou esquecer, e aí eu posso voltar quantas vezes eu quiser para reler e vai ser uma história bobinha, sabe? Às vezes eu quero ler um romance de época que vai ser assim, a menina feia, que não consegue ninguém, mas aí o irmão dela tem um arqui-inimigo que é um duque, e aí ela vai pedir ajuda pro cara, porque o irmão dela é um merda, entendeu? Aí eles ficam juntos e se casam e ficam felizes, sabe? Uma coisa super boba, super rápida. Você vai ler, e aí se você olhar com uma carga, com um olhar mais crítico, você vai pensar assim, nossa, gente, cara, que besta, sabe? Mas às vezes é o que eu quero ler bobeira, sabe? Como às vezes eu quero ler, sei lá, romance de Alien, ou às vezes eu quero ler um romance sobrenatural, sabe? Romance com lobo e tal, não sei o quê. Com Peck e tal, com Matilhas, né, no caso, não Peck. Com Matilhas, enfim. Ou eu quero ler um livro de cowboy, o cowboy é o xerife que a gente comentou, entendeu? Às vezes eu quero ler isso, e são coisas mais muito, 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 muito romances, que é um negócio que você suspira, se derrete, fala assim, ai, que legal essa leitura, sabe? Todo mundo ficou feliz, ninguém morreu, não teve nada de errado, todo mundo ficou feliz. Só o vilão que ficou triste, ou ele tem uma redenção. Aí você para e pensa, ai, que delícia, né? Como é bom viver. Aí você sai da leitura, aí você tá convivendo na mesma era onde o Bolsonaro é presidente. Aí você fala, que merda, entendeu? Às vezes é isso. É um puta escapismo assim. Fica mais feliz. A tua felicidade acabou. Às vezes é isso. Eu acho que essa é questão de gosto, sabe? Tipo, a tua vibe de... Por exemplo, já vem a vibe das defensoras de romance aqui, que no caso é eu e a Anne, no momento. A válvula de escape dela é o cowboy e o xerife. A minha já vai para um, tipo, fantasia pastelona lá de, sei lá, o que eu tô lendo agora, que é o... Como é que é o nome dessa porra? Peraí.
o acordo com o Rei Elfo. Eu estou lendo isso, entendeu? E tá tudo bem, sabe? É um negócio colorido, que a capa é o casal principal lá, cheio de flor e fundo roxo. E tá tudo bem, entendeu? É um romancezinho, assim, de casamento arranjado, tá de boa. Ah, eu gosto de casamento arranjado. Casamento arranjado. Eu gosto. Eu gosto! Na literatura, tá, gente? Não faço. Pelo amor de Deus. Na vida real não é legal, tá? Não. Mas assim, eu já sei como é que vai acabar isso. A protagonista odeia o cara, aí vai ficar, o cara é gente boa, e fica assim, ele é legal. Tudo bem, vou casar com você. Aí ela vai lá e vai ficar com ele no final e eles vão ser felizes. Tá bom, tá tudo bem. Eu não me Sabe que plot é esse? Ah, O plot do livro do Alien. A única diferença é que o cara é um alien. Só. eu vou O botar. plot é exatamente esse. Tá bom, olha, eu vou ler o livro do Alien, tá bom. Casamento arranjado, eles se odeiam, aí começa a envolver. Não é intimidade desenvolver no sexo, tá? Não é isso. Eu tô dizendo, eles vão criando laços e tal, não sei o quê. Fofinha. De botar, tipo assim, dorme aqui comigo. Não, mas eu vou fazer, não, eu só pra dormir mesmo. E dorme aqui, abraçadinho, bonitinho, fofo. Entendeu? Essas coisas. Eu quero. Isso vai acontecer na minha vida? Não vai acontecer na minha vida. Que bom. Que bom. Que bom que não vai acontecer. Que bom que você não vai casar, obrigada, né? Exatamente. Assim, mas eu quero ler. É fofinho, eu quero ler coisa fofinha, eu quero ler umas breguices, sabe? Eu quero ler, sei lá, o personagem falando assim, de tal coisa que eles não se gostavam, e depois fala assim, que eu sei que você nunca vai gostar de mim e tal. Como assim eu nunca vou gostar de você? Eu já gosto de você. Começa fundo musical, começa a tocar. Como é que é aquela musiquinha? Esqueci. Música pop adolescente dos anos 2000. E é sobre isso, tá tudo bem, sabe? Adoro, não vou mentir, não. Gosto bastante. Ai, deve estar ouvindo isso se mordendo. Ai, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Pra poder dialogar isso. Enfim, eu vou encerrar. Galera, obrigada a todos que ouviram até aqui. Leiam o manifesto, reflitam sobre o que vocês acham sobre o assunto. E se for da vontade de vocês, vai discutir isso com a gente, continuar esse debate nas redes sociais e ver as outras ramificações dele, porque ainda tem muitas para serem discutidas. A gente não teve tempo, porque a gente só pode ficar aqui 1 hora. É isso. Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.